Canal Pretes FC no YouTube para falar da vitória do Santos sobre o São Paulo, do Palmeiras sobre o América Mineiro e dos protestos da torcida do Corinthians, além do desempenho da equipe em Salvador contra o Bahia. Antes eu peço o like de vocês no vídeo e também que vocês se inscrevam no meu canal. Deu uma parada aí, né? Eu não sei o que aconteceu, mas a gente segue produzindo conteúdo que a gente sempre dividiu com todos que passam por aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vamos lá. Santos 2, São Paulo 0. E aí, acompanhei todo o jogo. O Fernando Diniz ganhou o jogo do Crespo, meio que utilizando dois lances que ele usava no próprio São Paulo. O último time do Fernando Diniz, do próprio Diniz. Então, o primeiro gol, lançamento do Camacho, jogador da sua confiança. Bola no Giamota, que faz um domínio maravilhoso. E ele dá um passe para o Marinho fazer o gol, batendo o Thiago Volpi. E no segundo gol, aquela saidinha da época do Diniz, que eu não concordava. Uma saída lenta que dava muito presente para o adversário. E o Lisieiro deu um presentaço para o Caio Jorge, com o Volpi fora do gol. O Caio Jorge deu para o Gabriel Pirani, que sem goleiro fez 2-0. Em nenhum momento o São Paulo assustou o Santos. Foi uma vitória muito tranquila, uma das vitórias mais tranquilas do Santos nos últimos anos na Vila Belmiro sobre o São Paulo. E sem apresentar um grande futebol. Ganhou sem sustos, ganhou na sua formatação tática e técnica e aproveitando as oportunidades que teve. Ainda teve um chute do Marinho também na trave, numa cobrança de falta contra o Thiago Volpi. O Santos agora tem 7 pontos em 15 e começa a afastar aquelas dificuldades prévias existentes de um início de campeonato. 7 pontos em 15 para a realidade do Santos não é algo absurdo. Não é algo absurdo, mas o desempenho tem melhorado. Perdeu para o Fluminense, mas não jogou mal. Então, existe assim uma pequena luz no fim do túnel. O São Paulo, esse sim definhou. 2 pontos em 15, o pior início na era de pontos corridos e com o Crespo mal. Vocês imaginem se fosse o Fernando Diniz ou o Abel Ferreira que estivessem com 2 pontos em 15 disputados, na zona de rebaixamento. Eles estariam sendo massacrados pelo mundo do futebol e pela opinião pública e grande parte da imprensa. O Crespo merece sim ser criticado. Ganhou o Paulista com merecimento, mas a temporada não acabou. O que parece é que houve assim, um relaxamento de todo mundo. Tá tudo bem. O ano agora a gente já começa a pensar em 2022. Não. Ainda tem a Libertadores, ainda tem a Copa do Brasil e ainda tem também a disputa da Série A do Brasileiro. Mas tem muita coisa pela frente. Só que nesses 5 jogos no Brasileiro, com 2 empates, contra a Fluminense jogando pior no Morumbi e contra a Chapecoense quase perdendo quando ficou com 1 a menos, também no Morumbi, 2 empates e 3 derrotas fora de casa, para o Atlético Goianiense, para o Atlético Mineiro e também para o Santos. E nesses 5 jogos o São Paulo não foi bem em nenhuma das partidas. E aí o Crespo tirou o Reinaldo da lateral esquerda, com os desfalques que ele tem o desfalque do Arboleda, mas ele ainda tem o Léo. Ele tirou o Reinaldo, botou o Reinaldo de zagueiro para botar o menino Wellington. Tirou a força ofensiva do São Paulo pelo lado esquerdo, porque o Reinaldo vivia uma boa fase, era uma válvula de escape do São Paulo. Então, Crespo tem que fazer o Reinaldo voltar para a lateral e coloca o menino de zagueiro, põe o Rodrigo de zagueiro ali, se não quer colocar o Léo. Tenta uma variação diferente de jogo. Contra a Chapecoense tentou, jogando um 4-2-4. Enquanto estavam 11 contra 11, São Paulo não jogava mal. Mas depois teve um jogador expulso, o time definhou e quase perdeu para a Chapecoense. Então tá na hora de aparecer o trabalho do técnico. Só o título paulista não dá para ser um legado absolutamente positivo e impositivo para uma aprovação do seu trabalho. Ainda o Crespo não está totalmente aprovado, na minha opinião. Então está na hora do São Paulo reagir no Brasileiro, hein? E o silêncio do Muricy Ramalho, do Carlos Belmonte, a respeito dessa campanha ruim. Estou curioso para ver como serão os próximos dias do São Paulo, que precisa vencer agora. Nesse momento que eu gravo o vídeo agora, a próxima rodada é contra o Cuiabá, no estádio do Morumbi. E o Reinaldo está com o 3º amarelo, não vai jogar. Palmeiras e Corinthians, analisando os dois. Eu comentei o jogo do Palmeiras na Rádio Bandeirantes. Palmeiras no primeiro tempo foi batido pelo América. O América mereceu vencer o Palmeiras no primeiro tempo. Terminou 1-1, mas o América dominou o confronto. O Ademir foi o melhor jogador em campo. Aliás, o trio de Giovani, Rodolfo e Ademir dominou o meio de campo. Só o Felipe Melo conseguia chegar como zagueiro para dar combate. Patrick ausente, Scarpa e Veiga também. O Scarpa tentando jogar, mas sem recompor. Mal, Vitor Luiz mal também, Renan mal. E aí era para ter sido 2-1 o primeiro tempo para o América. Só que o Jailson pegou o pênalti cobrado pelo Ademir no último minuto e o empate em 1-1. Porque o América faz 1-0, o Palmeiras empata em seguida. E esse empate foi fundamental em seguida.
para não deixar o América gostar e se recuperar. E ficar, como é que eu posso dizer? Ficar tranquilo com o placar a favor, é isso que eu queria dizer. Na volta do intervalo, o jogo mudou. O Ademir sentiu um problema, acabou saindo, o América perdeu a sua força do meio campo para frente, e o Palmeiras dominou o confronto, venceu por 2-1 no último segundo. Até ali eu estava dizendo que se houvesse empate, o Palmeiras perderia 2 pontos e o América ganharia 1. E aí o Palmeiras, no contra-ataque puxado pelo Veiga, deu para o Luiz Adriano. O Luiz Adriano não entrou bem, na minha opinião. O Luiz Adriano deu o passe para o William fazer 2-1. Ótima vitória do Palmeiras, que foi agora a 10 pontos em 15 e faz uma campanha absolutamente normal dentro das suas possibilidades e vai lutar pelo título até o final. E o Corinthians, hein? O Corinthians tem 3 assuntos. Primeiro, a atuação em Salvador. Razoável. Na linha do Corinthians, na normalidade do Corinthians. O jogo foi fraco, o primeiro tempo muito fraco, o segundo o Corinthians melhorou com a entrada do Vitinho, e essa foi a boa novidade do Corinthians, mas ainda assim falta força ofensiva, falta um pouco mais de armação de jogadas, né? O Fagner tem que jogar no ataque, eu já falei sobre isso, parece que o Silvinho está concordando agora. O Fagner tem que jogar do meio para frente e arruma um outro jogador para lateral direito. Mas o Corinthians somou mais um ponto, tem 5 pontos em 15, é uma campanha dentro da sua projeção, da sua proposta. É assim que funciona com o Corinthians, por incrível que pareça. A chuteira verde que o Jô usou. O Corinthians disse que vai multá-lo agora, que ele já foi avisado que ele será multado. Mas por que deixaram ele usar, então, a chuteira? Eu acho que em pleno século XXI, em 2021, isso aí já passou, viu? Eu duvido que o Jô tenha querido desrespeitar o Corinthians por ter usado uma chuteira verde. Nada a ver. Eu venho lá do Sul será que o jogador do Grêmio nunca vai usar uma chuteira vermelha? Pô, tem todas as cores hoje à disposição e do Beira-Rio nunca ninguém usou uma chuteira azul, duvido. É só olhar, procurar aí que algum jogador já deve ter usado chuteira azul. O que isso vai mudar com o pé do jogador? Isso é desrespeito à camisa que ele veste? Achei um exagero, mas só foram divulgar a multa depois que a galera pegou no pé nas redes sociais, porque o Jô jogou com a chuteira verde e não jogou bem mais uma vez, mesmo sendo escalado como titular. E para fechar a questão do Corinthians, os protestos feitos pelos torcedores uniformizados contra a atual diretoria e contra as diretorias passadas. Muito bom, democrático, assim que tem que funcionar, sem nenhum problema. Um protesto pacífico, né, com o que eles pensam de discordância em relação ao que o Corinthians passa hoje, né, inclusive pelas administrações anteriores, mal administrado, muito mal financeiramente, e com o presidente Duílio Monteiro Alves dando a resposta, respondendo aos torcedores. Isso é muito democrático mesmo, é muito democrático. Só que o presidente Duílio Monteiro Alves esquece que ele está tentando recuperar um clube onde ele participou da gestão falimentar passada, que deixou uma terra arrasada nos cofres do Corinthians, né? Com o ex-presidente que não pode nem pisar mais no Corinthians e com o atual Duílio Monteiro Alves, que era o homem do futebol e que assistiu 65 contratações e não fez absolutamente nada, aceitando tudo e deixando o caixa do Corinthians chegar desse jeito. Então, como é que vai ser? O atual presidente do Corinthians, ele é um democrata? É um grande corintiano também, mas ele vai ter que reconstruir um clube que ele ajudou a deixar da forma complicada em que ele se encontra. Realmente é uma grande incoerência do futebol e da história corintiana. Canal Prédios FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Estejam sempre conosco. Saúde para todo mundo e até a próxima. Grande abraço.